Rapaz, esse é um tema que frequentemente eu sou incentivado por vocês para fazer um vídeo. Sim, imposto de renda. Inclusive, eu não sei se você sabe, se você ou supostamente alguém que você conheça seja isento da declaração, a partir do momento que você comprou uma única ação na Bolsa de Valores, você vai ter que declarar, tá bom? Então, imposto de renda é um tema super importante. Mas você vai ver que ele é super simples. Só que assim, ele é simples, mas eu não consigo abordar tudo em um vídeo só. Então eu estarei fazendo uma série de 3 vídeos. Esse será o primeiro vídeo que eu estarei falando da DARF. DARF nada mais é que um documento de arrecadação para tributos federais. E você pode estar pensando, pô, Boni, mas vou falar de DARF, você nem falou de como fazer a declaração. Sim, meu caro, minha cara, por quê? A declaração do imposto de renda você faz uma vez ao ano, certo? Geralmente no começo do ano seguinte. Mas a DARF, em certos lucros, você precisa gerar, pagar e guardar no mês seguinte, para usar esse documento lá na declaração. Então sim, eu quero primeiro mostrar a DARF, como você pode gerar, em que momentos você vai precisar gerar, para que você se prepare para a declaração que vai vir no ano seguinte, beleza? Então é uma série de 3 vídeos, o vídeo de hoje é DARF, o segundo vídeo nós falaremos de como declarar as suas ações, fundos imobiliários e ETFs, e no terceiro vídeo nós vamos falar das declarações de ativos que não são negociados em bolsa, CDB, LC, LCI, etc. Beleza? Então gostou do tema, gostou do vídeo? Fica até o fim que eu vou te explicar tintim por tintim. Bora lá! Fala, investidores cada vez mais ricos! Se você não me conhece, sou Paulo Boniati, sou criador do Saldo Zero. Já te convido, se inscreva no canal, ative o sino dos balangandã e não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Esse vídeo, eu tenho certeza que vai agregar a muita gente, porque muita gente tem dúvidas com relação aos impostos, ao imposto de renda, tributação, pagamento de DARF, etc, etc, etc. Então não deixe de compartilhar esse vídeo, porque além de você estar compartilhando o conhecimento, você está, logicamente, também contribuindo e retribuindo o conteúdo que eu estou transmitindo para você, tá bom? Então, Boni, sem mais delongas, o que acontece? DARF. Como eu já comentei, DARF nada mais é do que um documento de arrecadação de tributos, de impostos federais. Então, você tem algum tributo a pagar para o governo federal, você faz isso via DARF. Então, quando você tem lucros com operações com ações, fundos imobiliários e ETFs, por exemplo, você vai precisar gerar a DARF em certas ocasiões. E quais são essas ocasiões? Quando você tem certos lucros. Então, para isso, vamos falar de lucros por cada uma dessas classes de ativos. Então, lucros com ações. Lucros com ações, nós temos que separar isso aqui. Primeiro, o que é day trade. O que é day trade, Boni? Day trade são operações que você abre e fecha no mesmo dia. Se eu comprei ou vendi a mesma ação no mesmo dia, ou se eu vendi e comprei ela no mesmo dia, isso é day trade. Por exemplo, comprei Petrobras no começo do dia e vendi ela no fim do dia. Tive lucro? Tive lucro. Vai pagar 20% sobre o lucro, sem choramelas. Beleza? Agora, se for uma operação de swing trade, o que é swing trade? Diferentemente do day trade, swing trade é eu comprei uma ação, abri a operação num dia e vou fechar essa operação no dia seguinte, daqui 1 mês, daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 10 anos. Isso é um swing trade. E nestas operações, de forma geral, você vai pagar 15% sobre o lucro, mas com uma ressalva. Se as vendas não superarem, se o valor das vendas não superarem um montante de R$20 mil dentro do mês, mesmo que você tenha lucro, você fica isento do pagamento de imposto. Então, eu tenho R$200 mil de Petrobras, vamos supor. Digamos que eu venda R$20 mil de Petrobras dentro do mês. Tive lucro? Tive lucro, eu fico isento. Agora, digamos que eu vendi R$20 mil e 1 centavo de Petrobras dentro do mês. Você vai pagar 15% sobre o lucro desta venda, tá bom?
Agora, lucros com fundos imobiliários. Não tem choromela. Comprou uma cota, vendeu a cota, teve lucro, 20% sobre o lucro. E lucro com ETFs, muito semelhante ao que acontece com ações. Se for uma operação de day trade, também 20% sobre o lucro, e se for uma operação de swing trade, 15% sobre o lucro. E aqui não tem a isenção dos 20 mil reais dentro do mês. Beleza? Acho que aqui tá tranquilo, né? E se ainda tiver alguma dúvida com relação a essas alíquotas, vou deixar um link aqui abaixo do artigo lá no site do Saldo Zero, depois acessa lá, consulta, que tá tudo mastigadinho para você, beleza? Então, sabendo dessas alíquotas, sabendo quando você deveria pagar, como é que vai funcionar? De uma forma bastante lúdica, digamos que você compre 2 carros iguais. No primeiro carro, você pagou 10 mil reais. No segundo carro, você pagou 20 mil reais. Mas é o mesmo carro. Na média, qual foi o seu custo por carro? Se eu pegar os 10 mil do primeiro carro, os 20 mil do segundo carro, somar o custo e dividir por 2, vai dar uma média de 15 mil reais. É quanto você pagou na média por cada carro. Então, isso é o que nós chamamos no mercado de PM, ou preço médio. Então, da mesma forma, tem que funcionar com as suas cotas de ações, fundos imobiliários e ETFs. Você tem que considerar o seu custo médio, o seu preço médio. Se eu comprei uma ação por 10 reais e comprei a mesma ação por 20 reais, na média, o teu custo médio, o teu preço médio é de 15 reais, tá bom? Então, pegando esse exemplo com ações, vamos supor o seguinte, que você realmente tenha comprado a ação A por 10 reais e a mesma ação A por 20 reais, totalizando um custo de 30 reais, na média 15 para cada ação. Agora vamos supor que no mês seguinte você venda essas duas ações pelo preço de 20 reais cada. Você teve um custo de 30 reais. Agora você vendeu cada uma por 20, ou seja, você vendeu por 40. Qual foi o lucro? De 10 reais. Em cima desses 10 reais, você deveria aplicar as alíquotas que eu comentei. Se for ação day trade, 20%. Se for ação swing trade, tem a isenção de até 20 mil reais dentro do mês. Caso contrário, 15%. Se fundo imobiliário, não tem choromela, 20% sobre o lucro. E ETF é a mesma coisa que ações, 20% para day trade, 15% para swing trade. Se você estiver achando muito complexo e eu estiver falando muito rápido, não se preocupe, no final eu tenho uma solução para os seus cálculos. Então não saia desse vídeo, fica até o fim e não se esqueça de deixar aquele like e compartilhar esse vídeo com todo mundo. E eu já quero deixar um recado aqui. Se você não sabia que tinha que fazer esse controle, então comece já. O que você já pode fazendo? Acesse a sua corretora. Dentro da sua corretora de valores, busque pelas notas de corretagem. As notas de corretagem são os documentos oficiais que constam os extratos das suas operações. Pegue essas notas de corretagem, lance essas operações no Excel e comece a fazer esse controle desde já, tá bom? Não deixe para fazer isso no ano que vem, senão você vai se apertar junto com a Receita. Ou, claro, se você tiver um contador, pode pedir ajuda para ele também. E fique na cabeça que não menos importante do que saber investir é também controlar os seus investimentos. Tem alguns conhecidos que eu sei que não controlaram e depois, na hora da declaração, se apertaram, tá bom? Então fica esperto quanto a isso, beleza? E aí você pode estar pensando, mas a corretora não deveria fornecer esse documento para mim? Não, a corretora vai te fornecer os documentos auxiliares, os informes de rendimentos para os ativos não negociados em bolsa de valores. Para os ativos de bolsa, ela não fornece. Esse controle tem que ser seu. Então, beleza. Então, você já sabe o que é uma DARF, você já sabe quais são as alíquotas que você precisa se preocupar tanto para ações, fundos imobiliários e ETFs. Já sabe como você precisa auferir os seus lucros. Sabe também que a corretora não vai te gerar esse controle, tá? Isso é controle, isso é responsabilidade sua como investidor. E agora você precisa gerar a DARF. Como é que você gera a DARF? É muito simples. E vamos para o computador de maneira muito objetiva. DARF, só informar DARF no Google que já aparece o site do Sicalc Web da Receita. O que é que nós temos aqui, Sicalc Web? Cálculo, emissão de DARF online, tributos e contribuições da pessoa física. O que aqui? Pagamento. Código da Receita para esses tributos é o 6015. Continuar. Período, muito importante, é o período das suas operações, mês e ano que você realizou as suas operações. Se nós estivermos aqui neste exemplo, pagando tributos, pagando o imposto do mês passado, de setembro, das operações de setembro, então vamos informar 9/2020, beleza? Vamos supor que eu tenha que pagar R$50 de imposto.
vou colocar R$50 de imposto. E muito importante, aqui é o valor que você tem que pagar de imposto, não o valor das suas operações. Se você colocar o valor das suas operações, você vai cair de costas. É o valor do imposto, tá bom? Continuar a referência pode deixar vazio, não tem problema algum, é opcional. E o CPF, informa o seu CPF, coloque as letrinhas que a Receita nos pede e tá lá. Então ele já trouxe para mim o detalhe, imprimir DARF. Tá aqui, gerou a DARF, paga essa DARF, guarda esse documento, guarda o comprovante, porque você vai utilizar esse documento na sua declaração de imposto de renda lá no ano que vem, que é papo para os próximos vídeos. Mas não sai porque eu tenho mais recados para te dar com relação à DARF. O primeiro recado que eu quero dar é com relação ao valor mínimo da DARF. A DARF, ela só aceita pagamentos mínimos de R$10. Então, se nos seus cálculos o valor devido de pagamento de imposto seja menor do que R$10, você não precisará pagar a DARF. Mas não fique felizão e não vai achar que esse valor não será pago futuramente. Esse valor fica acumulado até o momento que, num período subsequente, a somatória acumulada ultrapassa os R$10 e você então quite esse valor devido, tá? Outra dúvida que pode surgir, e se eu tive prejuízo? Se você teve prejuízo, você pode abater esse prejuízo nos períodos subsequentes. Então, se eu tive prejuízo em setembro, eu vou compor esse meu prejuízo em outubro e assim por diante até que eu fique no 0 a 0. Vou abatendo. Mas, detalhe, esse abatimento funciona separadamente por classes de ativos, ou seja, eu calculo ações separado, fundos imobiliários separado e ETFs separado. Nada de abater prejuízo de ações no cálculo de fundos imobiliários ou vice-versa. Esses abatimentos funcionam. Prejuízo de ações, eu abato no cálculo de ações. Prejuízo em fundos imobiliários e assim por diante. Mais um detalhe, minhas operações são de setembro. Tenho que pagar imposto? Tenho que pagar imposto. Pague isso em outubro. Não deixe para pagar depois, porque senão você vai pagar multa e a multa é carinha, tá bom? Então, faça bastante controle disso. Inclusive, a multa, o próprio site do Sicalc Web vai calcular, caso ele identifique que você deixou de pagar no período correto e não queira driblar a receita, tá? Faça direitinho que você não vai ter problema lá na frente. E mais um detalhe com relação aos proventos, então dividendos e juros sobre capital próprio para ações e rendimentos para fundos imobiliários. Aqui de duas uma, ou esses rendimentos já são isentos, no caso dos dividendos em ações e no caso de rendimentos de fundos imobiliários, ou quando eles são tributados, que é o caso do juros sobre capital próprio, eles já são tributados retidos na fonte, a própria corretora já reter esse valor, então não é necessária a geração da DARF. E detalhe, todas essas características que eu estou falando nesse vídeo são referentes a outubro de 2020. Se você estiver visualizando esse vídeo num futuro, é bom você rever esses conceitos para ver se faz sentido ainda. E você pode estar se perguntando, o Boni não vai falar de CRI, CRA, CDB, LC, blá blá blá, aquele monte de letrinha? Não vou falar nesse vídeo, porque esses tipos de ativos, quando tributados, seus impostos já são retidos na fonte. Então, as corretoras, as instituições financeiras irão lhe enviar os documentos auxiliares para a declaração que nós falaremos nos próximos vídeos. Não há necessidade de geração de DARF nesses investimentos. E se você achou tudo isso muito complexo, é verdade, tem um rapaz de muito bom coração, detalhe, não estou sendo pago para fazer propaganda para ele, mas que ele tem uma planilha fantástica, o nome dele é Douglas Lombella, eu vou deixar um link aqui abaixo do site dele, depois você vai lá, baixa a planilha, cadastre as suas operações de compra e venda e a planilha automaticamente irá calcular para você os valores devidos para pagamento da DARF. Vai resolver a sua vida e eu, pessoalmente, utilizo muito esta planilha, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado deste vídeo, eu espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas que você supostamente possa ter. Se ficou algum outro questionamento, alguma outra dúvida, deixa aqui embaixo que eu teria o maior prazer em respondê-lo. E por fim, sou Paulo Boniati, aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau!